Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu curso ABNT-NBR 6028. Eu sou o professor Matheus Passos e nessa aula a gente vai dar continuidade à apresentação dessa norma da ABNT, mostrando então as regras gerais de apresentação de um resumo. Na aula passada, a gente viu aqui os dois primeiros pontos, o objetivo e as definições, e a gente passa então aqui para as regras gerais de apresentação de um resumo no seu trabalho acadêmico, seja isso monografia de graduação, dissertação de mestrado ou um trabalho, um artigo científico, né, uma publicação de um artigo científico. Então, primeiro, né, aqui, como a gente vê, os resumos devem ser apresentados conforme esses três tópicos aqui, item 3.1 a 3.3. Então, em primeiro lugar, o conteúdo do resumo. O resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do seu texto. Tá? Então, esses 4 elementos precisam estar presentes. Não se esqueçam disso: objetivo, método, resultado e conclusões do texto que você redigiu. Significa dizer, portanto, e aqui vai uma dica para você, que o seu resumo só vai ser escrito depois que você terminar o seu texto. E isso é bastante claro. Quer dizer, se no seu resumo você vai trazer o objetivo, o método, ok, isso até você pode pensar assim, mas isso eu já tenho antes, mas os resultados e as conclusões, claramente você só vai ter ao final do trabalho. Então, por exemplo, se você está redigindo aí uma monografia, né, um trabalho de conclusão de curso, você vai redigir lá suas 40, 50 páginas, por exemplo, e só depois que você terminar é que você vai então redigir aqui o seu resumo. E aí aqui o detalhe é que eles colocam que a ordem e a extensão desses itens dependem do tipo de resumo. Se vai ser um resumo informativo ou se vai ser um resumo indicativo. E do tratamento que cada item recebe no documento original. No caso de um trabalho acadêmico, eu sempre recomendo que você redija um resumo no estilo informativo. E por quê? Porque a ideia é exatamente que o leitor, com base no seu resumo, já verifique se o seu texto é relevante ou não para ele. Quer dizer, se ele já consegue entender ali, pela simples leitura do resumo, o que você está falando no seu trabalho. Então, se você, voltando ao exemplo, se você tem aí uma monografia de graduação, a ideia é que o seu examinador ele leia o resumo e já saiba tudo o que você fez ali ao longo do seu trabalho. Portanto, a sugestão, repito, para trabalhos acadêmicos é que o resumo seja sempre do tipo informativo. Então, ele vai conter esses elementos que estão aqui. Um outro aspecto que eu quero ressaltar nesse momento é que o resumo deve ser precedido da referência do documento quando você está fazendo um resumo de uma outra obra. Mas aqui o nosso foco é o resumo que você vai fazer para o seu trabalho acadêmico. E aí ele se enquadra nessa exceção. Ou seja, vai ser um resumo inserido no próprio documento, né? Um resumo que está lá no seu trabalho. Então, obviamente, que você não vai precisar colocar a referência do seu próprio trabalho. Você não vai dizer, olha, aqui é o meu resumo, é o resumo do meu próprio trabalho. Isso é, obviamente, desnecessário. Inclusive, as regras de apresentação do resumo são bem explícitas naquelas normas que eu citei, a 14.724 e a 15.287. Então, nessa aula, nesse vídeo, eu vou ficando por aqui com esses elementos, o que deve conter o resumo, que são esses elementos que eu estou destacando aqui, objetivo, método, resultados e conclusões, e que o resumo de um trabalho acadêmico, obviamente, ele não vai ter nenhum tipo de referência, porque ele é inserido no próprio documento. Se você tiver alguma dúvida sobre essas ideias, deixe aqui nos comentários que eu respondo para você, e eu te espero então na próxima aula.